Senhor presidente, eu quero aqui iniciar meu pronunciamento trazendo para conhecimento aqui dos senadores e senadoras e dos que estão nos acompanhando nesse exato momento a nota de repúdio ao processo golpista do impeachment da presidenta Dilma e ao documento intitulado Uma Ponte para o Futuro do PMDB. Essa nota que vou ler, alguns trechos dela, agora, nesse exato momento, senador Cristóvão, é assinada por nada mais, nada menos do que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Uma confederação que é uma das entidades de maior tradição na luta em defesa dos professores, em defesa da escola pública e em defesa da educação no nosso país. Uma entidade que é bom que se diga, a CNTE, ela representa o conjunto não só dos professores, mas dos servidores de todas as instituições de educação pública, de educação básica da esfera pública de todo o país. Portanto, essa nota traz aqui, na verdade, a voz de mais de 2 milhões de professores e professoras, de trabalhadores e trabalhadoras em educação de todo o país. Pois bem, senhor presidente, diz aqui a nota de repúdio da CNTE ao processo golpista em curso contra a presidenta Dilma. Diz a nota: os trabalhadores e trabalhadoras em educação e os estudantes das escolas públicas brasileiras repudiam com veemência o processo de golpe institucional em curso no Brasil para impedir a conclusão do mandato da presidenta Dilma Rousseff, eleita com 54,5 milhões de votos. Ao mesmo tempo, denunciam a plataforma golpista do vice-presidente da República, Michel Temer, pautada no documento, abre aspas, Uma Ponte para o Futuro, aprovado em novembro de 2015 no Congresso do PMDB. O Plano para o Brasil, abre aspas, programa do PMDB, além de ratificar o golpe institucional, propõe absurdamente a desvinculação de recursos orçamentários para as áreas de educação e saúde nas 3 esferas de governo, tanto federal como estadual e municipal. E vai além ao recomendar o desatrelamento das receitas dos royalties do petróleo e do Fundo Social para o financiamento das políticas sociais, em especial da educação. A orientação, a partir de agora, segundo o programa Uma Ponte para o Futuro, do PMDB, consiste em, abre aspas, desengessar os orçamentos públicos e limitar as despesas de custeio da administração pública. A proposta de desvinculação orçamentária, a exemplo de outras que integram o plano partidário do PMDB, infelizmente, desconsidera, diz a nota da CNTE, o acúmulo histórico que conduziu à vinculação de recursos para as áreas sociais como forma de superar as desigualdades socioeconômicas e regionais que marcam nossa sociedade. No caso da educação, a primeira vinculação constitucional de percentuais do orçamento fiscal ocorreu em 46, que foi 10% dos impostos federais, 20% dos estaduais e 10% dos municipais. Embora deva aqui registrar que a Constituição de 34 já falasse em reserva de patrimônios territoriais das 3 esferas administrativas para a composição dos fundos de educação. Naquela época, diz a nota, era necessário atender a crescente demanda escolar numa sociedade que deixava de ser rural para ser urbana e proletária. Ao longo da ditadura civil-militar, a educação deixou de ter seus recursos vinculados aos orçamentos públicos e o financiamento escolar foi rebaixado drasticamente a ponto de o próprio regime de exceção ter recomposto após luta árdua da sociedade a vinculação constitucional através da famosa emenda Calmon, que foi a emenda número 24 de 1983. Em 88, com o advento da democratização do acesso à escola pública de nível básico, o poder constituinte originário elevou os percentuais de vinculação constitucional com a perspectiva de assegurar mais verbas para a universalização da escola pública e para a eliminação do analfabetismo. Hoje,
como todos nós sabemos, está consignado na Constituição Federal que a União deve aplicar, no mínimo, 18%, bem como o Distrito Federal, os estados e os municípios. Quero ainda aqui adiantar, senhor presidente, que atualmente, claro, com outra grande vitória que nós obtivemos, que foi a aprovação do novo Plano Nacional de Educação, já na forma de lei, que é a Lei 13.005, nós conseguimos, no Plano Nacional de Educação, dar um passo extraordinário para avançar no que diz respeito a democratizar a universalização do acesso à educação em nosso país, quando nós conseguimos consignar no PNE 7% do PIB para a educação até 2019 e 10% até 2024, que é o período de vigência do Plano Nacional de Educação. Quero ainda aqui acrescentar a vitória que obtivemos quando da legislação que tratou do marco regulatório do pré-sal. Foi uma luta árdua, mas nós conseguimos consignar que 50% dos royalties oriundos do pré-sal sejam destinados exatamente para a educação. Pois bem, o que a nota da CNTE aqui alerta é que todas essas conquistas fundamentais, essenciais, para fortalecer a educação enquanto um pilar estratégico para qualquer projeto de desenvolvimento nacional, com geração de emprego, com distribuição de renda e com inclusão social, o que a nota da CNTE aqui alerta não só aos trabalhadores em educação de todo o país, mas à população brasileira, é que todas essas conquistas fundamentais para que a gente tenha um financiamento consistente do ponto de vista de avançar no direito à educação do povo brasileiro, todas essas conquistas estão, nesse momento, seriamente ameaçadas diante da proposta do PMDB, a chamada Ponte para o Futuro, quando, dentre as propostas que o programa do PMDB aponta, uma delas diz respeito exatamente à desvinculação orçamentária para as áreas de educação e da saúde. Portanto, uma proposta dessa de desvincular os recursos para a área de educação significa, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, como já disse aqui, não é uma ponte para o futuro da educação. Significa nós temos que ser claros aqui, sem maniqueísmo, mas nós temos que ser claros. Desvincular as receitas para a área da educação significa, na verdade, uma ponte para destruir os avanços e as conquistas sociais importantes que nós tivemos ao longo desse tempo. Eu disse agora há pouco aqui, senador Zezé, que preside os trabalhos, que hoje me emocionei quando da posse do novo reitor do Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica do meu estado, professor Willis, lá com a presença do ministro Mercadante, e lá era destacado o protagonismo que foi o avanço na educação, inclusive no que diz respeito à questão da educação profissional. Meu estado teve um avanço extraordinário, foi uma verdadeira revolução. Foram 100 anos para apenas 2 escolas técnicas. Hoje, são 21 novas escolas técnicas. E eu falo aqui da alegria de ter tido a oportunidade, junto ao governo Lula e ao governo Dilma, governos comprometidos com a inclusão social do nosso povo, inclusive no campo da educação, dizia lá, da minha alegria de ter dado a minha contribuição, e o Rio Grande do Norte reconhece isso. Agora vamos combinar, senador Cristóvão, avanços como esse só foram possíveis porque a gente aumentou o financiamento para a educação. Quando nós assumimos em 2003, o orçamento para a educação era cerca de 20 bilhões. Nós já deixamos na marca de mais de 150 bilhões. Então, veja bem, nesse momento, o que o Brasil precisa é não só preservar as conquistas desses últimos anos, como é a vinculação das receitas para a educação,
como é garantir os 7% do PIB e os 10% do PIB para a educação, o Brasil precisa não só garantir essas conquistas, essas iniciativas que são fundamentais para avançar no direito à educação do povo brasileiro, e mais do que isso, que a gente precisa avançar, senador. Me permita mais só um tempo aí, por favor. Isso é um tema muito importante, que diz respeito ao presente e o futuro dos seus filhos, dos seus netos, diz respeito ao presente e o futuro, né, do povo brasileiro. Então, veja bem, nós precisamos agora não só manter essas conquistas, como avançar. Daí porque a Conferência Nacional de Educação, as Conferências Nacionais de Educação, inclusive a última, propugnou, senador Cristóvão, que nós devamos avançar, por exemplo, de propor que ao invés de 18%, que é o mínimo que a União deve investir na educação, nós devíamos passar no mínimo para 25%. A Conferência Nacional de Educação propôs que, ao invés de 25%, que é o mínimo que estados e municípios devem investir na educação, que a gente deveria avançar para propor, no mínimo, 30%. Daí a luta nossa para consignar os recursos dos royalties. Outra proposta para poder que os estados e municípios tenham condições de cumprir com as suas obrigações no campo da educação é que a Conferência Nacional de Educação vem há muito tempo defendendo imposto sobre grandes fortunas. Já pensou que destino nobre teria você destinar o imposto de grandes fortunas para financiar o presente e o futuro da educação? Daí porque, eu vou concluir, eu quero parabenizar a lucidez da CNTE, a responsabilidade que ela tem nesse momento de, em nota, repudiar, né, todo esse golpismo em curso, repudiar o programa do PMDB, porque o programa do PMDB, se ele viesse a ser implementado, significaria, sem dúvida nenhuma, um duro golpe nas conquistas e nos avanços que nós tivemos para a educação brasileira nesse último período. E, por fim, senhor presidente, peço só para que seja dado como lido aí a nota que o meu partido, o Diretório Nacional do PT, divulgou ontem, após reunião realizada em São Paulo, quando o Partido dos Trabalhadores conclama a todas as forças progressistas, populares e democráticas desse país a continuar popular. Obrigada pela generosidade de Vossa Excelência.